Apocalipse capítulo 20. Estamos estudando acerca do reino milenar. E nós já apresentamos aqui para os irmãos os versículos de 1 a 3, que falam acerca da prisão de Satanás por 1000 anos. Já discutimos aqui os méritos do tempo em que acontece esse período. Sabemos que é um período escatológico, ou seja, esses 1000 anos, eles terão lugar depois da segunda vinda de Cristo. Se trata de uma quarta dispensação que se segue à primeira, que é a dispensação dos patriarcas antes da lei, que também se segue à segunda dispensação, que é a dispensação da lei do povo de Israel, e mesmo a terceira dispensação, que é a da graça, na qual vivemos. Então, concluindo essa dispensação em que estamos, Jesus voltará e começará, portanto, a última e quarta dispensação, que vai coroar todos os tempos, que será então o reino milenar, que é o reino de Cristo sobre as nações da terra por 1000 anos. Também vimos aqui no versículo 4, os irmãos vão acompanhando aí, ou pelo menos começamos a falar na semana passada, né? Acerca da visão que João tem acerca desses tronos que estão aqui no capítulo 20 de Apocalipse. E não somente dos tronos e desses que está sendo sobre eles, mas também da visão dos mártires que ele tem, que estão aqui também no capítulo 4. Vamos ler então, ou é melhor, o versículo 4, né? Vamos ler. O que nos interessa hoje é a partir do versículo 4 em diante. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Ponto. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amados, o entendimento que nós vamos trazer aos irmãos desse texto é um entendimento um tanto atípico. Eu digo atípico porque não há esse entendimento nos conceitos convencionais de teologia. Geralmente, o que se entende aqui desses mortos aqui, desses mártires que estão aqui no trono, e mesmo do versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completem os 1000 anos. De maneira geral, se divide esses grupos aqui em dois. Os que ressuscitam por ocasião da vinda de Cristo, portanto, o início do milênio, separados dos outros que ressuscitariam depois do milênio. No caso, aqueles que não são filhos de Deus. Geralmente se separam em dois grupos, salvos e perdidos. Entretanto, não se trata aqui nesse capítulo de salvos e perdidos. Afinal, nós sabemos que cada pessoa da terra participa de um grupo. No sentido de que Deus, quando fala acerca do seu julgamento sobre os homens, diz que ele fará de maneira a estabelecer critérios bem definidos para cada grupo de pessoas julgadas. Por exemplo, a igreja será julgada num momento específico, que é o tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ou seja, nesse tribunal só participa quem? Só a igreja. Quem não faz parte da igreja de Jesus Cristo será julgado num outro momento, ou num outro trono. Não em número, né? Outro em número, mas num outro momento, com outro fundamento de julgamento. Então, por exemplo, quando o Senhor Jesus for julgar as nações, ele fará em dois momentos. Fará aqueles que estarão vivos por ocasião da sua vinda no trono de glória, conforme Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, e aqueles que estarão mortos por ocasião da sua vinda das nações, ele julgará no trono branco depois do milênio, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Perfeito? Quando ele for julgar, por exemplo, no caso, os anjos, ele o fará no trono específico, que se dará por ocasião do milênio, em que a própria igreja do Senhor vai participar efetivamente do julgamento dos anjos caídos. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Então olha como é interessante, como é que Deus ele vai separando. Quando ele for julgar as 12 tribos de Israel, ele o fará, conforme Mateus capítulo 19, versículo 27, salvo engano, versículo 28, ele o fará nos 12 tronos em que os 12 apóstolos participarão e julgarão as 12 tribos de Israel. Bem, quem dá esses conceitos
É a própria Escritura. É ela que estabelece esses momentos. Então o capítulo 20 de Apocalipse, ele é específico, pelo menos do versículo 4 até o versículo 6, ele faz referência à igreja, no sentido, o que será de cada um de nós, membros do corpo de Cristo, durante o reino milenar. Por que eu digo isso? Porque em relação às nações, ele resolverá isso somente lá no trono de glória. Está em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. Aqui no capítulo 20, é como que dissesse assim, olha, onde você passará o milênio? Você, filho de Deus. Onde você passará o milênio? Você estará reinando com Cristo? Se você estiver reinando com Cristo, por que você estará reinando com Cristo? Ou seja, o que justifica o fato de você entrar para o reino de Cristo e se tornar com Cristo um co-rei, no sentido de você ser um rei, juntamente com muitos reis, tendo Jesus o rei dos reis, porque esses reis, com o rei maior, reinarão sobre nações, conforme está em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, conforme está em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, 27 e 28, conforme está em muitos outros lugares da Escritura. Perfeito? Então, onde você passará o milênio? Com o Senhor no seu reino, reinando com Ele? Se sim, por que você estará lá reinando com Ele? Você tem que saber essas coisas. Ou, não, eu não estarei, o fulano não estará no reino de Jesus Cristo. E onde estará então? E por que ele não estará no reino de Cristo? Ah, pastor, então você quer dizer então que é possível que um cristão genuinamente filho de Deus, salvo pelo sangue de Cristo, por sua graça, ele pode perder o reino milenar? Ele pode perder o direito de reinar sobre as nações? Eu digo que sim. Eu não, a Escritura diz que sim. Lembra do caso lá de Esaú? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 17, que Esaú, tendo ele vendido o seu direito de primogenitura, tempos depois tentou reavê-lo, e mesmo com lágrimas nos olhos, ele não encontrou lugar de arrependimento. Pensa comigo isso. Esaú, tendo vendido o direito de primogenitura. Pastor, o que é o direito de primogenitura? No Antigo Testamento, o filho primogênito tinha direito à porção dobrada da terra, ou seja, ao pai dividir a sua herança. Então, a porção, o primogênito recebia a porção dobrada da herança. Cada um recebia uma parte. O primogênito recebia 2 partes. Então, ele tinha o direito da porção dobrada da herança. Ele tinha direito ao sacerdócio, ou seja, o primogênito deveria exercer o sacerdócio. E então, também tinha direito à realeza. Ou seja, se houvesse uma ascensão, real, quem se assentaria no trono? O primogênito. Então, quando Esaú vendeu o direito de primogenitura, quer dizer que ele, trazendo numa linguagem do Novo Testamento, ele está vendendo o direito de reinar sobre as nações. Está vendendo o seu direito à realeza. No caso, o direito de reinar sobre as nações. Lembram, atenção, de Lucas capítulo 19? Eu vou citar agora, e eventualmente nós vamos ler o texto com mais propriedade, em que é dito que um certo senhor rico, ele entregou aos seus servos algumas minas. Ele foi dando as minas. Minas seria um certo valor em dinheiro da época, e eles deveriam granjear aquilo, deveriam multiplicar aqueles valores. O que aconteceu? Quando ele voltou e ele pediu contas daquela administração, ele chegando para disse assim, presta conta das tuas minas. E então ele trouxe as suas minas multiplicadas. Aí o que Jesus falou para ele? O Senhor falou para ele: tu reinarás sobre 5 cidades. Vamos olhar o texto, é melhor olhando, que os irmãos ficam mais seguros, né? Lucas capítulo 19, 16 diz assim: compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Perfeito? Se você ler o versículo 13, diz: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Voltando ele, versículo 17. Respondeu-lhe, ou 16, desculpe, irmãos. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Então, chegou o primeiro, aí falou assim: olha, tu me destes uma mina, e eu trabalhei essa mina, eu multipliquei,
e de um rendeu 10. Ó. Então ele agora traz 10 minas. O que o Senhor fala para esse homem? Versículo 17. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom. Muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre quantas cidades? Os irmãos estão percebendo? E de que se trata essa parábola? Sabe que cada parábola ela nasce de uma circunstância do cotidiano. Ou seja, Cristo não saía contando parábolas aleatórias. Não. Ocorria uma circunstância, então Jesus, querendo ensinar alguma coisa daquela circunstância, ele contava uma parábola. Então, para os irmãos terem uma ideia, olha aí, capítulo 19, versículo 11. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, aqui, observa, os discípulos e mesmo as multidões pensavam que o reino de Cristo haveria de se manifestar logo. Então, qual é o tema aqui? A manifestação do reino de Deus. E aí ele diz o quê? Que esse reino não vai se manifestar imediatamente. Olha o versículo 12. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então aqui fala do regresso de Cristo aos céus. O homem que partiu para uma terra distante, ele estava aqui e foi para o céu, com o fim de tomar posse do reino e voltar. Então quando Cristo morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, ele foi para uma terra distante. E lá ele está fazendo o quê? Tomando posse do reino. E logo que ele tomar posse, ele voltará. E ao voltar, portanto, estamos falando do retorno de Cristo. Estamos a nos referir à segunda vinda de Cristo. É no seu retorno que ele chamará os seus servos para lhe prestar contas da sua administração. Aí chega o primeiro, chega lá o Wesley, né? Ah, Senhor, é o seguinte, tu me deste uma mina, eu multipliquei essa mina e rendeu 10. Aí Jesus olhará e falar: muito bem, servo bom. Imagine que o próprio Jesus Cristo, aquele que aquele dia tinha dito: não há nenhum bom senão Deus, não é? Lembra disso? Dirá ao servo: muito bem, servo bom. Servo bom. Você foi fiel no pouco, então tu terás autoridade sobre quantas cidades? Sobre 10 cidades. Observa que, por ocasião do retorno de Cristo, haverá um julgamento dos seus filhos. E então, ao julgar os filhos de Deus, de acordo com aquilo que ele trabalhou, portanto, nós não estamos falando de salvação, porque quando se fala de salvação, não se fala de trabalho, porque a salvação é fruto da obra redentora, graciosa, gratuita de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sou salvo porque ele morreu por mim, sou salvo porque o seu sangue foi derramado em meu lugar, sou salvo porque ele me perdoou, sou salvo porque o seu sangue me comprou e me redimiu. Agora, quer trabalho? Eu te dei uma mina, você trabalhou essa mina, rendeu 10 minas, então você vai receber autoridade sobre cidades. Então, Jesus Cristo vai nos fazer correis com ele durante o seu reino. Exatamente, é na proporção. Ou seja, aqui nós estamos falando de galardão. Aí olha o que diz então, o versículo seguinte, continuando a leitura, Lucas 19, agora o versículo 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. Então você imagine que o Wesley recebeu uma mina, né, Wesley? E aí ele multiplicou 10 vezes. Significa que ele trabalhou muito ou pouco? Ele se deu muito ou pouco? Só que aí veio o Gil. Ah, Senhor, tu me deste uma mina e a tua mina rendeu 5. É louvável também, não é? Ele trabalhou? Ele se deu? Mais ou menos que o Wesley? Menos. Então, não tem demérito. Mas você deve receber na proporção do seu trabalho. Aí é dito no versículo 19. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Aí o Gil vai reinar sobre 5 cidades. Mas aí vem o terceiro no 20. Vem então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Ou seja, ele recebeu um dever de multiplicá-la. Só que ele não multiplicou. E por que não multiplicou? Aí cada um tem a sua desculpa naquele dia. E aqui, olha a desculpa desse indivíduo aqui, versículo 21. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Outros dirão: ah, Senhor, é porque é o seguinte, é porque a palavra do teu reino, ela
exigia muito de mim, né? Exigia renúncia e uma série de outras coisas. Eu preferi ficar numa igreja em que o tema fosse bênçãos, né? Eu quero ser abençoado. Eu não quero me doar, eu quero que alguém me doe alguma coisa. Eu quero receber doações, bênçãos espirituais, materiais, cura disso, daquilo. Eu quero ter vida boa, saudável, financeiramente bem, sobre a terra. Eu preferi uma vida melhor, mais mansa, mais tranquila. Esse negócio de, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz em cima. Isso é muito complicado, né? Essa mensagem não é tão digerível, né? Então cada um vai ter uma desculpa. Não, é porque eu não entendi bem a mensagem. Eu não tive ninguém para me explicar a mensagem. Ou, sei lá, esse aqui resolveu acusar o próprio Senhor. Não, o Senhor é um homem tirano. Eu pensando bem, eu fiz, sabe uma coisa? O Senhor, ele colhe onde ele não semeou, imagina. Ele ajunta onde ninguém espalhou nada. Então eu preferi ficar quieto, ficar na minha. Aí diz o texto, no versículo 22. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. Ou seja, sabendo disso, ou tendo tal impressão, é mais um motivo que você tinha para poder se esforçar, porque você... Então você sabia, né, que podia ser disciplinado. Você sabia. Então... piorou a situação. Ele tentou jogar para o lado de Jesus Cristo devolveu para ele na mesma medida. E olha o resultado, versículo 24. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina. Esse aqui foi o Jumá. O Jumá, porque o Wesley de uma mina fez 10. O Gil de uma mina fez 5. O Gilmar falou, não, esse negócio de rei, não vou ficar na minha casa, no meu narguilé, que eu ganho mais. Entendeu? Ficar por aqui mesmo. Envolver com o negócio de rei. Não. No dia eu devolvo a mina e ponto final. Não foi assim, Gilmar? Assim, é tudo exemplo, né? Lógico, eu não sei se o Wesley vai ter 10, eu não sei. É só para a gente poder ilustrar, para ficar mais dinâmico. E então, o que Jesus dirá para o Gilmar nesse dia, hein? Servo mau. Servo mau. Você é mau. Seu coração não é bom. Aí disse para os que o assistiam, dizendo, tirai-lhe a mina. Renato, tira a mina dele. Não, mas o senhor deu uma mina para ele. E ele, pelo menos, ele guardou a mina. Não, tirai-lhe a mina. Aí, faz o que com a mina? Tirar-lhe a mina e dai-a ao Wesley. Mas, peraí. Quer dizer que o Wesley já ganhou o galardão dele e vai ganhar o do outro? Lógico. Por quê? Porque se o Wesley tem 10, é porque ele trabalhou por ele e pelo Gilmar. Porque a obra de Deus não deixará de ser feita em nenhuma hipótese, ainda que alguém tenha que trabalhar dobrado. E quem trabalha dobrado, recebe dobrado. É lógico, nós vamos falar claramente daqui a pouco acerca de que tipo de trabalho é esse de que estamos falando. Mas no caso aqui, acontecerá com Wesley, no sentido da parábola, esse que tem 10 que ganhou a mina do Gilmar, o que está lá em Apocalipse capítulo 2, quando diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, é possível que alguém tome a coroa do outro? Aí para que aqueles que pensam que tais textos falam acerca da salvação, basta você concluir dizendo, se a coroa é símbolo de salvação, se a mina é símbolo de salvação, é possível que alguém ganhe a sua salvação e a salvação do outro? Hein, pessoal? Eu tenho 2 salvações, a minha salvação e tenho também a salvação do outro para mim. Que história é essa, tá louco? Não tem sentido, não faz sentido. Agora eu posso ganhar o meu galardão e posso ganhar o galardão do Gilmar, posso ganhar o galardão do Wesley, do pastor Renato, ou vocês o meu. A verdade é que quando nós formos julgados no tribunal de Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, é dito que cada um de nós seremos julgados, sempre lembrando,
que esse julgamento de que diz lá em 2 Coríntios 5,10, do tribunal de Cristo, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para decidir vida eterna e morte eterna. Haja vista que em João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: aquele que crer em mim não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crer em Jesus não entra em juízo. Não há juízo ou julgamento para saber se o indivíduo está salvo ou perdido, se ele crer em Jesus. Nunca jamais você, filho de Deus, será julgado quanto à vida eterna e morte eterna. Da morte eterna você já veio. Você já recebeu vida com Cristo. Pela graça somos salvos. É um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, já que eu não serei julgado quanto à vida e à morte, por que deverei eu comparecer diante do tribunal de Cristo? Aí diz lá o texto: para que cada um receba. Lembre-se, você tem algo a receber. Se você não fizer nada, você receberá alguma coisa. Porque cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lembrando que bem e mal são duas expressões genéricas. Nós devemos daqui a pouco, ou na outra mensagem, não sei quando, nós temos que entender o significado prático e próprio do que significa esse bem e do que significa o mal. Falaremos posteriormente. Imediatamente, basta que você entenda de maneira genérica, geral, que todos os filhos de Deus receberão, segundo o bem ou segundo o mal. No caso de Esaú, ele, quando vendeu o direito de primogenitura, ele perdeu o direito da realeza. Então, muitos cristãos, eles perdem esse direito de reinar com Cristo, por terem vendido o seu direito de primogenitura. Lógico, nós estamos falando uma linguagem figurada e tal. O que importa é que você entenda agora somente isso. Onde você passará o milênio? Você poderá reinar com Cristo? Talvez. Poderá não reinar? Talvez. E se você não reinar, onde estará? Vamos ver aqui o texto. Certo? E se você reinar, por que você vai reinar? E se não reinar, por que não reinou? Então, Apocalipse capítulo 20, do versículo 3, ou que seja, do versículo 4, até o versículo 10, ou melhor, até o versículo 6, 4, 5 e 6, nos falam de duas categorias de filhos de Deus: os que reinarão e os que não reinarão. Aí os irmãos me deem tempo, que nós vamos dissecar o entendimento. Então leia comigo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Portanto, aí tem um ponto aí, não tem? Quando eu digo ponto, não é um mero vício. Ou 2 pontos, não é vício. É para você atentar que aí acabou uma sentença. Então, o que João viu aqui no capítulo 20? Versículos 1, 2 e 3, ele viu o diabo sendo preso no abismo. No 4 ele diz: eu vi também, além da visão do diabo preso, ele também viu. Quem ele viu? Aqueles, eu vi tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, falando aqui de um grupo de pessoas que serão sentadas em tronos durante o milênio. Perfeito ou não? E esses que se assentarão em tronos, eles receberão a autoridade de julgar. Aí eu pergunto, nos lembrando daquela teoria equivocada, certamente, que dizem que o milênio já está acontecendo. Eles dizem que, na verdade, estamos no final do milênio, né? Aí eu pergunto, quem são esses aqui no capítulo 20, que estão sentados em tronos, aos quais foi dada a autoridade de julgar, e que julgamento é esse? Qual que é a resposta? Pensando de acordo com aquele entendimento equivocado de que o milênio começou com a ascensão de Cristo e de que hoje estamos vivendo o final do milênio. Quem são estes? São os cristãos, os filhos de Deus. E por que estão assentados em tronos? Espiritualmente, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá bom. E que autoridade de julgar é essa? E quem é que está julgando o que e quando? Onde? Então, esse é um entendimento muito equivocado. Aqui nós vemos exatamente que quando o Senhor voltar,
alguns dos santos, ou muitos dos santos, ao serem julgados no tribunal de Cristo, eles receberão autoridade sobre cidades, se tornarão co-reis com Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27, que diz: ao vencedor, esse que sentou no trono e recebeu autoridade para julgar, é aquele de quem é dito: ao vencedor dar-lhe-ei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Então, aquele que senta no trono, nesse caso aqui, ele vai julgar o quê? Ele vai reinar sobre as nações, e ele vai exercer juízo e julgamento sobre as nações, porque é dito: e com cetro de ferro as regerás. Então, esse cetro de ferro fala da autoridade de punição sobre aqueles das nações que durante o reino milenar não estiverem em harmonia com o reino de Cristo. E além do mais, também é dito que eles também vão julgar os anjos caídos e vão julgar o mundo. Por isso lhes foi dada a autoridade de julgar. Portanto, a primeira informação no versículo 4, nós temos aqui os santos vencedores durante a sua vida cristã. Lógico, nós vamos ampliar esse entendimento. O que é ser um cristão vencedor? Mas, em linhas gerais, entenda isso. Nós temos aqui os santos vencedores no tempo hábil da sua experiência cristã. Aí continua dizendo depois do ponto, vi ainda. Então ele viu o diabo ser preso, ele viu também os santos vencedores e viu ainda, portanto, uma terceira categoria, ou melhor, uma segunda categoria. A primeira categoria, os que venceram, por isso assentaram em tronos. E aí vem outros, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Quem são estes? Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E, portanto, estes que aqui estão sinalizados, são aqueles que venceram em que momento? Ora, se é dito que eles mantiveram o testemunho de Jesus, e mesmo diante da besta, das suas ameaças e da própria morte, eles não cederam, razão porque é dito que eles não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Então eles venceram em que tempo, em que momento? São os cristãos vencedores durante a grande tribulação. E eu digo que esses são bem-aventurados, porque imagine, o cristão que morre hoje, ele não tem a grande tribulação. Ele vai comparecer direto no tribunal de Cristo. Venceu, venceu, não venceu, não venceu. Agora, aqueles que tiverem a graça e a bem-aventurança de estarem ainda vivos por ocasião da grande tribulação, se porventura ele não for um vencedor na sua trajetória, ele poderá sê-lo durante a grande tribulação. Poderá sê-lo. Não, poderá sê-lo durante a grande tribulação. Por isso é dito que ele viu também as almas de quem? Dos decapitados. Foram mártires, por manter o testemunho de Jesus e por não adorarem a besta. Portanto, são os cristãos vencedores tardios. Foram vencedores bem no finalzinho, mas foram vencedores. Glória a Deus por isso. Perfeito ou não? Bem, e por que eles foram vencedores? Diz o texto: vi ainda as almas dos decapitados por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando diz e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, nós temos aqui um pequeno probleminha semântico a ser resolvido, no sentido de como é que nós vamos entender
essa expressão e viveram. Aí, a maioria dos cristãos, dos teólogos, a maioria esmagadora, eu poderia dizer a maioria absoluta, porque eu não encontrei comentário, nem dos localistas eu encontrei comentário que dissesse diferentemente. Todos tomam a palavra viveram como sinônimo de ressurreição. Como que dizer, e eles ressuscitaram, certo? E reinaram. Entretanto, quando você lê o texto na língua grega, ou com as palavras do grego, você perceberá que a palavra viveram aqui no versículo 4, ela em nenhum momento, de acordo com o léxico do grego, quer dizer ressurreição. Em nenhum momento. O versículo 5 diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora a palavra ressurreição está aqui, no sentido de levantar-se dentre os mortos. Ressurreição significa levantar-se dentre os mortos. Ou o levantar da morte. Agora, quando diz, e viveram, o sentido aqui é de uma vida orgânica com Deus. Querem ver um texto? Não desmarca o Apocalipse, não. Abra lá em Romanos, capítulo 5, e veja o que diz o versículo 17. Diz que eles viveram e reinaram, não foi? Viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, atenção. Capítulo 5 de Romanos, versículo 17. Olha esse texto. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que os irmãos entendem por reinarão em vida? Aqueles que recebem o dom da graça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Isso aqui tem um aspecto escatológico ou tem um aspecto presente? Escatológico? Talvez porque diz reinarão, né? Mas entenda que o próprio texto está dizendo, os que receberem o dom da graça reinarão. Obviamente que até o próprio receber a graça também está no futuro. Quantos aqui reinam em vida? O que é reinar em vida? Queridos, agora vamos entrar em alguns aspectos particulares do Evangelho, para nós podermos entender o texto de Apocalipse capítulo 20. Infelizmente, isso tem me causado profundas dores e grandes problemas a serem enfrentados, que eu estou enfrentando, em razão deste ponto que direi agora para os irmãos. O Evangelho que nós recebemos, vamos ser bem enfáticos, aqui no Brasil, o Evangelho que aqui nos foi pregado, primeiramente pela Igreja Católica Apostólica Romana, porque os jesuítas catequizaram os índios, vieram pregar o Evangelho para os índios, lembram disso? Lembram da história lá? Nós vimos lá na 5ª série, 6ª série, né? Enfim. Depois nós temos, do catolicismo romano, nós temos uma outra herança. A herança do movimento cristão evangélico pentecostal. Recebemos também um evangelho. E aqui talvez nem todos tenham propriedade para falar disso, porque talvez você tenha 1 ano de convertido, 5 anos de convertido. Quem tem 5 anos de convertido pode falar pouca coisa acerca do evangelho pregado há algum tempo atrás, né? Hoje já está errado, mas é um outro tipo de erro, porque o evangelho pregado inicialmente é um evangelho totalmente deturpado, que dizia respeito a uma vida cristã baseada em usos e costumes. Ou seja, você deixa de fazer um tanto de coisas e mantendo-se abstêmio dessas coisas, você será salvo. Hoje tem outras diretrizes, né? Mas vocês imaginem que o evangelho que nos foi legado era e tem sido até hoje um evangelho de coisas exteriores. É uma filosofia de modo de vida. E isso tem sido um grande mal.
Pastor, eu não vejo como um grande mal, eu vejo como uma coisa boa, uma maneira de preservar as pessoas de algumas coisas que não são tão lícitas assim. E eu estou me referindo a usos e costumes. Comida, bebida, cabelo, roupa, lugares, músicas, literaturas, esse conjunto de coisas que nos foi entregue e que se identificavam a pessoa por essas coisas. Então você viu uma mulher na rua com um vestidão grande, cabelo comprido, é crente. Sim ou não? E se fosse prostituta? Né? Você se enganaria. Porque você identificou o crente, a mulher crente tem cabelo comprido, a mulher que não é crente, se tiver cabelo comprido, deve estar pintado, está repicado, está qualquer coisa. Mas o do crente é aquele cabelão. Sim ou não? Se eu mentir, vocês falam para mim. Então, é um conjunto de coisas externas ao homem. E vocês leiam o Evangelho, está lançado o desafio. Leiam Mateus, Marcos, Lucas e João. Se vocês encontrarem uma coisa, no sentido de uma prática meramente externa, mostre-me que eu faço o desafio. Tudo que Jesus ensinou era uma vida orgânica, reinarão em vida. É uma questão da alma e do Espírito de Cristo dentro do homem. Jesus categoricamente repreendeu os cristãos evangélicos do seu tempo. Mas não tinha cristão evangélico no tempo de Jesus Cristo, não. Que o evangelho só tem 100 e poucos anos. Não, porque eram os fariseus da época. Eram os fariseus. Como é que eles andavam? Bem vestidos. O fariseu andava mal vestido. As orlas de suas vestes iam até cobriam os tornozelos. Você vê aqui as mangas e os filactérios entre as mãos e na testa. E viviam nas sinagogas e no templo e nas praças fazendo o quê? Longas orações. Pensa num povo santo. Longas orações. Não é oraçãozinha não, eram longas orações. Meu Deus e meu Pai. Ó soberano, que habitas os mais altos céus, tu que criastes os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. E aí vai, aí não acaba nunca a oração. 10 minutos com uma reza longa. Eles faziam isso. Jesus falou assim, olha, quando orardes, não façam como fazem os fariseus. E como é? Que usam de vãs repetições e fazem longas orações em pé nas praças para serem vistos pelos homens. Então Jesus, falando daquele povo que orava e dizia que jejuava 3 vezes por semana e dava o dízimo de tudo, não era um crentão ou não era? Desse Jesus fala, sepulcro caiado, mentiroso, por fora está uma belezura, oração, jejuns, dízimos, ofertas, sacrifícios, louvores, sinagoga, templos, tudo, sacerdotes, aquela maravilha, mas por dentro cheio de imundície e podridão e cadáver. Sepulcros caiados. E foi esse evangelho de sepulcro caiado que nos passaram. Porque você pode mudar o cabelo, você pode mudar a sua roupa, você pode mudar suas unhas, pode mudar seus beiços, seu sovaco, sua virilha. Você muda o que você quiser mudar. Mas você não muda o seu coração. Eu me referi à virilha, ao sovaco, é porque não podia depilar. A mulher devia ser monga. Quanto mais monga, mais santa. Hoje não está assim, porque o ser humano não aguentou o jugo muito tempo. O ser humano também do século XXI, ele é mais humano do que os de outrora, no sentido de civilização, de crescimento, de abertura de mente. Quanto mais a pessoa tem a mente fechada, quanto menos estudo, menos visão de mundo, maior é o jugo. A canga. Imagine que alguém diz para o outro que ele tem que tomar um copo de óleo ungido, depois de um jejum de um dia quase todo. E a pessoa tomar um copo de óleo ungido depois de um jejum é brincadeira. Mas tem quem faça isso. E isso é porque a mente ainda está muito reduzida. Aí o ser humano vai estudando, vai vendo, vai abrindo o entendimento. Aí começa a não querer mais se permitir ser escravizado por coisas tão pobres, né? Tão pequenas.
Então, o evangelho que nos deram era um evangelho de coisas. E aí você tinha um tanto de gente bem vestidos, como os fariseus, com a Bíblia debaixo do braço, nas praças pregando domingo à tarde, tudo. Mas quando você acompanha a vida, aí você vê maridos brutos, que não toleram a esposa, que não ama a esposa, que não beija os filhos. Um verdadeiro coronel dentro de casa. E aí os filhos, quando crescem, falam: eu não quero Jesus, porque o Jesus do meu pai não presta. Porque eles viram Jesus no seu pai. E aquele pai nunca representou o Jesus Cristo dos evangelhos. Representou o Jesus Cristo daquela igreja fulano de tal. E, portanto, o filho não quer mais. Aí vira bandido, vira prostituta, vira isso e aquilo outro, e os filhos se perdem. São raros os filhos que no passado permaneceram nos caminhos do Senhor. São raros. A maioria desacreditaram de Deus. A maioria se revoltou com Deus. Esse eu não quero. Esse eu não quero. Deus que me livre desse Deus. Agora vocês imaginem também que, olhando para a vida, você encontra famílias desfeitas, casais que nunca se divorciaram, porque nunca tiveram a coragem de assumir que estavam divorciados há muito tempo. Aí mantém a aparência, na igreja, como diz, né? Aquele cocão grandão, aquele ternão grandão, mas corações divorciados, dentro de casa. Não assumem, porque ensinaram que a hipocrisia é o caminho do céu. Você pode até ser assim, mas ninguém pode saber. É o evangelho da capa que esconde o pecado. Aí no culto você tem que falar em línguas, profetizar, pregar, dar glória a Deus, aleluia, o culto foi poderoso e a sua vida interior destruída. Então, este evangelho que nos foi legado, que é um evangelho falso, espúrio, é um evangelho de aparências. Eu estava recentemente com os nossos irmãos em um determinado lugar, de lazer, de passeio, de descanso, quando então um senhor se aproximou de nós e pediu para nos prestar um serviço. Ele queria fazer uma caricatura nossa. Eu permiti que ele fizesse, ele estava fazendo. E na nossa conversa, logo nós descobrimos algo. Descobrimos que ele era evangelista da Igreja Assembleia de Deus. Ah, coisa maravilhosa. Um irmão em Cristo conosco e tal. E aí, mas antes de eu descobrir isso, surgiu de dentro do mar, não era Iemanjá, mas saiu de dentro do mar, uma mulher quase que perfeita, nos moldes. Uma mulher muito bonita, com aqueles trajes de banho, muito indecente, um mulherão. E aí, ela veio de lá e ficou aqui atrás de mim. Eu estava sentado, minha esposa estava aqui, o pastor Giovanni estava aqui, o irmão Vinícius estava ali, o rapaz estava na frente. Só que aí ele teve o desprazer de a mulher ficar na frente dele. E eu tive o prazer dela ficar contra as minhas vistas. Eu estava guardado. Agora, vocês já viram o pastor falar desse jeito no púlpito? Quem já viu? Não fala. Por que não fala? Porque até em falar essas coisas ele peca. Então, pura mentira. É lógico que não vai cobiçar, não vai alimentar, não vai buscar, mas o ser humano é sempre, o homem é homem, a mulher é mulher. Perfeito? E você trata com o seu coração, você trata com a sua carne. Isso é um trabalho, isso é um labor. Está todo mundo na mesma estrada, na mesma luta. E eu falei desse aspecto, mas são centenas de aspectos que cada um tem que começar a refletir sobre a sua vida. Então eu tive o prazer de estar guardado, que a mulher estava lá para trás. E o evangelista ficou no desprazer. Aí ele teve, eu tomara que ele acesse essa mensagem, vai para a internet. Eu dei o número do site para ele. Tomara que ele acesse essa mensagem. Ele vai se lembrar disso. Ele vai se lembrar disso. Aí, ele pegou e falou o seguinte, ele teve a infelicidade de falar assim: eu não estou conseguindo me concentrar em você. É lógico, um negão desse aqui igual eu,
Ele vai ficar me olhando enquanto eu podia olhar para a mulher, não é isso? Aí ele falou isso, eu ignorei, porque tá lá, cada um tem sua vida, cada um tem sua fé, cada um tem seu tudo, enfim. Mas a infelicidade maior dele foi dizer, posteriormente, que ele era evangelista. Pastor, mas ele não pode ser evangelista. Tudo bem, você estava olhando, ele pecou, tal, mas e aí? Todo mundo não pecaria ou pode pecar eventualmente? Não é isso. É que eu comecei a falar do evangelho para ele. E ao falar do evangelho, porque quando ele fala assim, eu sou cristão, evangélico, aí eu começo a pregar. Ah, não sou evangélico, não, aí eu vou deixar a pessoa em paz, mais tranquilo, mas se falou que é evangélico, aí eu entro. Aí ele falou assim, porque o senhor também é evangélico? Contou para mim. Eu falei, não, graças a Deus, fui liberto dos evangélicos e do movimento evangélico há algum tempo. O Senhor me libertou. Aí quando eu falo isso, mas eu não falo isso não é para ofender, é para cutucar. Eu quero que a pessoa venha. Aí é um atrativo, né? É a cereja. Você coloca ali para chamar atenção. Eu quero que a pessoa... Por que você fala assim? Porque é engraçado, interessante que a pessoa era católica, outrora. Aí ela entendeu lá o evangelho e tal, se converte para Jesus Cristo, né? Tudo bem, vamos entender assim. Aí ele agora tem orgulho e fala assim, Jesus me salvou. Aí ele diz isso, que tipo de orgulho ele tem? Não, eu era católico, portanto perdido. Jesus me salvou, ó. Jesus me libertou. Era católico, Jesus me salvou, me libertou. Agora a pessoa evangélica não pode dizer que Jesus também libertou, não? Hã? Porque ser evangélico é garantia de quê? De nada, absolutamente. De nada, absolutamente. Então eu tenho o maior prazer de falar que Jesus me libertou do movimento evangélico, não porém do evangelho. Ele me converteu ao evangelho. Hoje eu posso afirmar, estou convertido ao evangelho. Não podia, porém, falar isso outrora, mesmo que tenha nascido eu num lar evangélico. Calma. E aí quando eu disse que ele me libertou, aí ele caiu e começou então. Então quero saber, por que você diz isso? Eu comecei a colocar algumas coisas para ele ir pensando e refletindo. E já juntou um tanto de gente assim em volta da praia, pararam de tomar banho e tudo, e ficaram ouvindo. E aí eu fui mais empolgado, fui me empolgando. Aí quando eu comecei a falar acerca da graça de Deus, a graça, o Cristo Redentor, o Salvador, que morreu, que nos redimiu, aí ele não aceitou. Não, tem que ter regra, tem que ter regra, igreja tem que ter regra. Eu falei, não é que não tem regra, é que esses usos e costumes que vocês trouxeram, lá importados dos Estados Unidos pelos puritanos, não é do evangelho. Então você não pode me condenar, me acusar ou me enquadrar porque eu não estou de acordo com esse sistema puritano. Não, mas tem que ter. Eu falei, tem que ter o que não tem? Você quer então que eu chego na nossa igreja lá em Taguatinga, lá no Distrito Federal, e eu entregue para o povo uma doutrina meramente humana só para parecer alguma coisa? Ele falou, tem que ter. Eu falei, pois eu vou te mostrar uma coisa que tem na escritura que você não tem. Você está me exigindo um mandamento. Você quer uma regra, não é? Tem que ter? Tem. Então eu vou te dar uma regra que tem. Mas que você ou não sabe que tem, ou finge não saber. Jesus diz, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, esse já adulterou com ela. Ele falou, sim, está escrito. Eu falei assim, 10 minutos antes, o que você fez? O que você falou? Mas é porque você sabe que a carne é fraca, né? Essas coisas ninguém dá conta, né? Mas você estava querendo um mandamento. E agora que você tem, é fraco? Não. Olhar uma vez não é pecado, a segunda vez é pecado. A primeira olhada é normal, natural. Eu olho para o Fernando, para a Rosa, para o Paulo, para todo mundo. Agora olhar, como é que é? Aí você... Bem, mas o que importa, eu quero dizer para os irmãos, é essa questão desses usos e costumes que não liberta o homem daquilo de que ele precisa ser liberto. O Evangelho de Cristo, ele prega uma nova humanidade. Jesus veio destruir o primeiro Adão. Isso ele o fez muito bem quando foi crucificado, morto e sepultado.
ali o velho homem foi destruído. Acabou. Jesus não veio maquiar o velho homem. Jesus não vendia Jequiti para o velho homem. Não vendia Avon para o velho homem. Não Mary Kay, muito menos, porque é muito caro. Mary Kay é um absurdo de caro. Jesus não veio trazer botox para o velho homem, nem plásticas, nem nada do gênero. Ele veio matá-lo, ele veio destruí-lo, ele veio levá-lo à cruz, e não somente, mas veio sepultá-lo e selar o sepulcro com uma pedra. Ali acabou o velho homem. Jesus não quer saber do velho homem. Deus não tem compromisso com o velho homem, não tem negócio com o velho homem. Ele destruiu. O primeiro ato do evangelho na obra de Cristo é destruir o velho homem. Pronto. E agora, na ressurreição, ele gera o novo homem. Então ele diz que aqueles que recebem esse dom da graça, semelhantemente, agora reinarão em vida. Ou seja, esse reinar em vida, você pode observar na sua Bíblia, aí em Romanos, atenção, capítulo 5, nós lemos o 17. Agora, se você voltar no versículo 10, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, e eu pergunto, quem aqui foi reconciliado com Deus? Você foi reconciliado mediante o quê? Diga, mediante a morte. O que a morte faz com você? Te reconcilia com Deus. Porque aquele que está morto não pode ser condenado. Se você morreu, então você já está automaticamente reconciliado. Muito mais. Muito mais. Agora é uma segunda situação. Reconciliado pela morte. Repita comigo. Eu fui reconciliado pela morte de Cristo. Agora, muito mais, estando já reconciliados, seremos o quê? Salvos pela sua vida. Pela sua vida. Pela morte nós somos reconciliados. Pela vida nós somos salvos. Portanto, a morte de Cristo, em termos rigorosos, não nos salva. A morte nos reconcilia. Agora, em termos práticos, o que nos salva efetivamente do poder do pecado e do pecado é a vida. É o próprio Espírito de vida que nos é dado, é o Espírito Santo que nos é dado para habitar, que nos salva organicamente do pecado e, consequentemente, dos pecados. Então, se eu trouxer aqui uma cartilha para vocês de fazer e não fazer, não vai resolver nada, eu darei apenas uma capa para vocês. Agora, se nós tirarmos todo mundo aqui as máscaras, e você se permitir ver quem você é, pecador, você é ruim, você é mau, você é perverso, você é ingrato, você é falador, você é acusador, você é mentiroso. Se você não for tudo isso, é bem um bocado dessas coisas. E eu poderia provar com os exemplos mais simples possíveis. Porque você diz que ama, mas você só ama aqueles que te amam. Olha aqui, ó. Olha o evangelho. Quando você for convidar alguém para um banquete, não convide aqueles que podem te retribuir o convite. Eu faço um grande churrasco e chamo o Gil. Porque depois ele vai fazer um churrasco na casa, ele vai me convidar também. A gente vai criando um ciclo vicioso de apadrinhamento um do outro, recíproco. E aí vamos nessa onda de amor, né? Enquanto tá voltando, tá bom. Agora eu convidei ele, não me chamou. Convidei a segunda vez, nunca me chamou. Eu não convidei mais não. Ele não me chamou de volta. Nem sequer tece um elogio. Aí Jesus fala: chame aqueles que estão com fome, os mendigos que não te poderão retribuir. Mas eu vou fazer um churrasco.
E vou descer ali na CNB3, onde eu moro, cheio de mendigo. Hoje é churrasco para todo mundo, vem para cá. Aquela mendigaiada toda suja. Na casa do bispo Alexandre. É ruim. É ruim. É ruim, pastor Renato? É bom. É ruim. É ruim que você faz isso, ou que eu faça isso. Só que isso apenas nos expõe à nossa mediocridade, ao nosso egoísmo, uma alma que ainda não foi ganha por Deus e que precisa ser salva pelo poder da vida, para que, sendo eu salvo, eu possa reinar em vida. Reinar em vida é eu reinar com autoridade sobre a minha carne, sobre o meu coração, sobre o egoísmo, sobre a inveja, sobre a mentira, sobre o adultério, sobre todas as coisas perversas dessa carne maligna. É aquele que é controlado pelo Espírito, que vive pelo Espírito, e que, porque agora ele reinou em vida aqui, reinará com Cristo lá no reino milenar. Gente, que coisa maravilhosa. Que evangelho é esse de Jesus Cristo? Que nunca nos ensinaram. Ensinaram a ter uma vida de compadre. Não é não? Todo mundo gosta de chamar o bispo para ir na casa dele almoçar. Todo mundo gosta. Aí gosta que o bispo está lá sentado, almoçando. Aí o telefone toca. Não, eu estou aqui. Não, porque o bispo está aqui em casa agora. É? O bispo está aqui. Para dizer para o outro que eu estou lá. E às vezes também tem mais gente, mas não, é o bispo está aqui. Por que eu não falo do outro que está lá também? Porque o outro não tem significado. Porque os homens criam projeções de homens que não servem para nada. Absolutamente nada. Paulo disse, nós, os apóstolos, somos a escória do mundo. Se os apóstolos são a escória do mundo, os bispos são quem então? Hã? Imagina isso, vamos pensar conforme pensa o Evangelho. No Evangelho não tem essas projeções carnais. Não tem. É tão verdade que quando foram prender a Cristo, disseram assim para Judas, mas qual deles é o Cristo? Porque é tudo igual. Você tem que sinalizar, apontá-lo. Não, aquele a quem eu beijar, esse é o Cristo. Então tem que ir lá beijá-lo para dizer é este, não vai confundi-lo com outros, porque se vestem do mesmo modo, são do mesmo modo, não tem uma auréola na cabeça, não. E nem um par de asas nas costas. Tudo comum. Vocês entendem essas coisas? Então sim, só que ao pregar isso, eu sofro o quê? Resistência. De quem? De quem? Primeiramente desta igreja. Aqui, ó. Desta aqui. Primeiramente. Porque o povo gosta do tronco e do chicote. Gosta de campanha de mentira e de falsas promessas vazias. E com elogios falsos e cargos e aplausos para que você se sinta um cristão e chegue no tribunal de Cristo pensando que vai ouvir servo bom. Jesus dirá servo mau. Aí sabe o que essa pessoa dirá naquele dia? Por que que o pastor da igreja não disse que eu era mau? Porque dizia que eu era bom. E eu acreditei que eu era bom. Agora Cristo diz que eu sou mau. É melhor ouvir que é mau hoje que ouvir amanhã. O que é que vocês preferem? Quem está machucado porque eu disse que nós somos maus? Ninguém está machucado. As portas estão abertas para quem quiser sair. Acerca desses que venceram, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Eles só podem reinar com Cristo os 1000 anos porque eles viveram. Viver aqui é você experimentar a vida de Cristo em ressurreição. Esse viver aqui não é ressuscitar. Não é ressuscitar. É você ter uma vida ativa no seu espírito e por meio do Espírito Divino no seu espírito humano. Esses reinaram em vida, eles viveram no sentido de que eles, ao ressuscitarem com Cristo, viveram nesta vida de ressurreição. Embora estes aqui resolveram fazer no pouco tempo da grande tribulação. Aí vem o contraste.
Os decapitados, capítulo 20, versículo 4, viveram. Ou seja, só pode viver se você for decapitado. Posso provar isso no Evangelho? Aquele que ama a sua vida. Pausa. Se você ama a sua vida, você vai entregar o seu pescoço para ser degolado? Então, se você ama a sua vida, você vai perder a sua vida. Ou seja, agora, aqueles que não amaram a sua vida, portanto, foram degolados. Esses aqui, mártires legítimos, no sentido próprio da palavra. Entretanto, todos os cristãos vencedores são mártires na sua própria experiência, porque não amam a sua própria vida. Se você não amar a sua própria vida, você vai perder a sua vida hoje. Entretanto, você ganhá-la-á no reino e na eternidade. Então, aqueles que ganham hoje a sua vida, perdê-la-ão. E aqueles que hoje perdem a sua vida, ganhá-la. Perfeito ou não? Então, esse jogo está aqui claramente demonstrado. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. É certo que eu, como disse aqui, esses aqui, eles foram mártires legítimos, no sentido de morrerem literalmente. Mas para alguém chegar ao martírio de perder a cabeça, de ser degolado por causa da palavra e do testemunho, é porque não amaram as suas vidas. É possível que alguém, por causa do evangelho, entregue o seu pescoço para ser cortado? É possível? Você entregaria? Não precisa responder nada. Olha, você passou a vida todinha buscando os seus interesses, os seus interesses, os seus interesses, os seus interesses. De repente Jesus vem, leva os cristãos vencedores, você fica na grande tribulação, aí você percebe que tudo aquilo que está escrito é verdade, está se cumprindo à risca. Aí você então fala, não, então agora eu vou aproveitar esses poucos momentos que nós ainda temos de vida e eu não vou amar a minha vida. Aí você vai fazer como Jesus falou, você agora aborrece a sua vida. Quem já ouviu uma pregação que diz que nós devemos aborrecer a nossa vida? Aborrecer. Povo de Deus, nós precisamos aborrecer a nossa vida. Porque aquele que ama pai, mãe, irmão, filho, ou a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E portanto não amar a ninguém, nem mesmo a si mesmo mais do que ao Senhor, é aborrecer a sua própria vida, por amor ao Senhor. É abrir mão. Não é desvalorizar. É você abrir mão do gozo terreno em prol do gozo do reino, como diz, entra para o gozo do teu Senhor. Ou você gozará aqui, ou você gozará lá. Ou você ganha a vida aqui, ou você ganha lá. Não tem como ganhar aqui e ganhar lá. Ah, pastor, entendi. Então é por isso que os irmãos estão certos. Quando os irmãos não bebem, e não fumam, e não cantam uma canção do Roberto Carlos, e não joga um dominozinho, e nem um baralhinho, e nem sinuca. E aí pegou e mumificou-se da casa para a igreja, da igreja para... Deixou de viver. Lembra como eu aborreço minha vida? Não, isso é o orgulho da sua carne. Isso não é aborrecer a vida, isso é amar a sua vida. Afinal, é dito em Colossenses, no capítulo 2, daqueles que, sendo ascéticos contra si mesmo, contra o seu corpo, tornaram-se pessoas orgulhosas. Como diz, enfatuadas, pessoas inchadas, de uma falsa santidade que o faz ser melhor que os outros, ou aparentar-se melhor que os outros. Falsa humildade e rigor ascético. Porque quando o evangelho fala aborrecer a própria vida, não é o asceticismo contra o seu corpo. Essa é a grande mentira do diabo. Porque a seta contra o corpo, mais do que qualquer um, são os indianos, os faquis. São aqueles que renegaram
os prazeres e vivem nos mosteiros. Aqueles que abandonaram o direito de se casar e ter filhos e se dedicaram a uma causa. Agora, o que o evangelho então quer dizer aborrecer a si mesmo? É a sua alma. Mas como assim a alma? Amar a Deus e não amar a mim mesmo, e nem a minha esposa, nem aos meus filhos, e nem a qualquer coisa mais do que ao Senhor, é o que diz lá: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Porque se você amar o mundo, o amor do Pai não estará em você. Aí ele começa a discriminar o que a Bíblia considera como sendo um mundo que não pode ser amado. Aí ele vai citar 3 elementos que estão presentes na vida de todos os seres humanos. A concupiscência da carne. Não é o asceticismo contra o corpo. Cuidado com a palavra carne, né? Concupiscência da carne não é do corpo. Corpo, no grego, é soma. É uma palavra chamada soma. Corpo físico. E a palavra carne, no sentido de natureza pecaminosa, é uma outra palavra que se lê sarx. Não confunda corpo com carne. Carne, em termos bíblicos, não é essa carne física, é a natureza pecaminosa que está na sua alma, não está no seu corpo. Você pode amputar a mão, arrancar os olhos. Pastor, mas Jesus não falou que é melhor entrar manco no reino, ou entrar cego, arranca o olho. Mas lá não está dizendo literalmente, ele está dizendo, quando você decidir pelo reino dos céus, você vai lutar contra você mesmo, vai lhe doer profundamente, porque agora você não poderá satisfazer os desejos da natureza pecaminosa. Se quiser saber quais são, leia Gálatas capítulo 5, as obras da carne são conhecidas, 2 pontos. Leia cada uma daquelas e entenda, dentre todas elas, existe a inimizade, a porfia, quando um irmão leva o outro à justiça, achando que tem direito de alguma coisa, e talvez até tenham no âmbito terreno, mas isso é pura carne. Pura carne. Isso é pecado profundo. O Evangelho ensina, se alguém te ferir na face direita, não busque seus direitos, ofereça à esquerda. É uma doação contínua de si mesmo, é uma entrega, é uma renúncia, não reivindica, não busca, não puxa para si, mas é sempre uma entrega. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe em 2. Isso é o Evangelho. Se alguém te tomar a capa, vai na delegacia, faça um registro e leva no juiz. E vamos torcer para ter a diminuição da maioridade penal, e vamos torcer para Deus colocar aqui pena de morte. Eu quero ver os bandidos, é tudo morto. Não, ele não diz isso. O Evangelho diz: chame ele, porque ele esqueceu de levar a túnica. Ele levou a capa, mas falou: fulano, volta aqui, a túnica, varão, você não vai levar a túnica. Espera um pouquinho. O Evangelho é uma desconstrução. Então fala-se da concupiscência da carne, fala da concupiscência dos olhos, fala da soberba da vida. Isso é todo esse império faraônico que tem dentro de cada um de nós. É esse império babilônico. Como disse Nabucodonosor: esta é a casa real que eu construí. Esta é a casa real que eu construí. Enquanto você estiver com esses sentimentos, você está no espírito do diabo, no espírito de Satanás. Embora se faça muitas dessas coisas em nome do Evangelho, quando se prega essas coisas da alma, usando textos bíblicos descontextualizados. Aí quando você se ocupar somente com o Evangelho, aí você vai perceber que a calça que a irmã está vestindo não serve para nada. No sentido que você está preocupado porque, não, tudo bem, se fosse uma calça jeans, né, irmã? Agora leg, não dá. Você está preocupado que a irmã está de leg. Hein?
Aí você fica, o seu evangelho é leg. É o que mais? Tá igual o outro, né? Olhou assim, irmã, Deus é justo, mas essa sua calça... Entenderam? Olha, Deus é justo, agora essa sua saia é mais justa do que Deus. Enquanto o seu evangelho for dessas coisinhas, de coisas do homem, você estará caminhando a passos largos para o inferno. Agora, quando você começar a se preocupar com o evangelho de Jesus Cristo, domingo que vem eu vou ministrar bem-aventurados que choram. Quando nós pegarmos esses que choram e abrirmos para os irmãos, vocês vão chorar. Vão chorar, é para chorar. Mas não é pelos outros, é por você. Porque eu tenho chorado por mim. E cada vez que eu me entendo, eu vou ficando desesperado. E é para desesperar mesmo. Porque esse conformismo nosso, esse achar que somos os melhores, é que tem nos afundado nessa perdição de uma vida perversa e pecaminosa em nome de Deus. Então esse rompimento, ele é fatal. Viu, pastor Renato? É fatal. E aí eu vou caminhar nessa direção. Eu quero, primeiramente, eu reinar em vida e quero que a meia dúzia que permanecer e suportar reine em vida. Não é que eu reino em vida, eu preciso reinar em vida. É uma necessidade. Agora, se eu não reinar em vida, não tem problema para vocês, nem para Deus. Ele me dará ainda oportunidade de fazê-lo, nem que seja durante o reino milenar. Voltando para Apocalipse 19, diz que estes que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Isso significa que outrora eles não viveram, outrora eles não reinaram. Agora, a grande tribulação impõe sobre eles uma realidade, uma situação em que eles decidiram. E ao renunciarem, morreram. E ao morrerem, viveram. E consequentemente, reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Agora, o versículo 5, eu só vou introduzi-lo, por causa do horário, fala dos restantes dos mortos. Ora, se esses aqui viveram, e se viveram, reinaram, significa que aqueles que não viveram estavam o quê? Pastor, mas é possível chamar de mortos filhos de Deus? Não está dito que estando nós mortos, Ele nos deu vida? É verdade. Só que aí vem a grande questão. Pastor Renato, desculpe-me tomá-lo por exemplo, o senhor está na minha frente, tem esse problema. O senhor, quando creu no Evangelho, Efésios capítulo 2, é dito que você, estando morto nos seus delitos e pecados, Ele te deu vida. Isso é verdade com você? Lógico. Ele te deu vida. Ele tem a vida de Deus? Ele vos deu vida, então é verdade. Mas por que o seu corpo está morrendo? Ou não está morrendo o seu corpo? Está morrendo. Onde está aqui o paradoxo? Como Ele vos deu vida, o corpo está morrendo? É porque a vida está no seu espírito humano, não porém no seu corpo. Basta ler Romanos capítulo 8, versículo 10, que diz: se Cristo habita em vós, o corpo na verdade está morto. Peraí, olha o paradoxo. Se Cristo está em vós, o corpo está morto? Na verdade está morto. Mas o espírito é vida por causa da justiça. Então essa vida divina não está no corpo, está no espírito humano. Por isso o corpo está morrendo. Então quando um filho de Deus, tendo recebido vida e tendo ressuscitado com Cristo, e tendo ele vida no seu espírito humano, não vive no espírito, mas vive na carne, ele está morto ou está vivo? Na sua prática, ele está morto. Não que ele não tenha vida, é que estando ele na carne, ele não pode estar vivo. Aí você entende que estes que viveram e reinaram durante a grande tribulação, ou melhor, viveram na grande tribulação, se esse é o sentido espiritual de viver, não no sentido de ressurreição, mas no sentido de viver essa vida divina, então os restantes dos mortos
porque esses também estavam nessa vida de morte. Só que esses aqui viveram porque decidiram morrer na grande tribulação. E só se vive quando se decide morrer. Só que há outros que não decidiram morrer. Decidiram viver. E porque decidiram viver, continuaram mortos. E esses, portanto, que estavam mortos, só viverão depois do milênio.